Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô, interatividade e dinamismo na sua rádio, com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elé Boibã. Caleo, boa noite, good evening, buenas noches, guten Tag, calma mais, não dá mais, já falei alemão, já tá bom. Boa noite para o pessoal da Rádio Fá Brasil, eu sou Fadaió e mais uma vez aqui numa participação especial com o Babalô e Fademir Ferromilar, programa Papo de Auô, toda quinta-feira às 21 horas. E o programa Iwuntumunsi toda quarta-feira às 21 horas. Okay? Obrigado aos ouvintes que estão aqui sempre com a gente. Aqueles que participaram ontem do programa no dia 1º de abril, que não foi o dia da mentira, foi o dia da verdade. E hoje nós estamos aqui dando uma continuidade do programa da semana passada, né? Que nós estamos falando da iniciação, mas ainda não chegamos em base de iniciação, e sim começamos, né, a falar sobre Olodumare, Essentaie, e acho que a pessoa está mais habilitada hoje a dar uma recapitulação para a gente, o Babalô e Fademir. Agradeço também aos ouvintes que estão ali junto a ele, né, a sua família de Orixá, de Fá. Agradeço a todos que estão participando aqui junto com a gente. Muito obrigado. Para participar também ao vivo, o Skype da rádio é Rádio Ifá Espaço Brasil. Você coloca Rádio Ifá e bota Espaço Brasil. É a Rádio da Ifá Brasil. O nosso Facebook você pode curtir na radiofabrasil.com.br, ou se preferir, você só entrar na Rádio Fá Brasil e clicar em curtir no Facebook. Nós também temos Twitter, @Rádio Fá Brasil. Temos um aplicativo da Rádio Fá Brasil, você vai achar no Google, no Play Store. Na Play Store para quem tem Androids. Então você consegue ter o nosso aplicativo para baixar no seu Android, ok? Rádio está em todo lugar, no Facebook, Twitter, tem blog, tem site, tem tudo que você possa imaginar para você poder... YouTube, eu sempre esqueço do YouTube, que é onde estão as reprises, né? youtube.com/Rádio Fá Brasil. Babalô Fademir, muito obrigado mais uma vez pela presença. O senhor, por favor, que comece, né? Dá uma recapitulada, né, do que a gente já falou, de Olodumare, de Ori, né, Essentaie, tudo mais. Só uma última observação. Tem uma enquete ali no site da rádio, né, radiofabrasil.com.br. E eu sou né, eu sou do aborígene Yorubá, Orixá Nigéria. Você cultua Orixá somente da Nigéria, né, da matriz lá, na Nigéria. Você é do Candomblé, ou você é da Umbanda, você é do Espírita, ou você mistura tudo, as religiões, você faz uma mistura de religiões. Você escolhe lá, por favor, a enquete, que a gente quer ter uma ideia dos nossos novos ouvintes, né, que estão entrando na rádio e escutam. Deixa eu só ver aqui rapidamente. Aqui, ó, interessante. A aborígene Yorubá já teve 5 votos. E Candomblé já teve 5 votos. Então o pessoal vota mais, porque começou segunda-feira agora, né? Vamos fazer uma votação aí. E por favor, seja sincero. Seja sincero, que a sinceridade vai nos entender e saber quem está nos escutando.
e vai fazer a gente melhorar um pouco mais a nossa comunicação aqui. Ok? Então, Babala Fadiami, boa noite, obrigado novamente. Caleon, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil. Novamente estamos aqui juntos nessa programação de hoje, falando a respeito da introdução, da iniciação em Ifá pelo ser humano. Gostaria de dar uma recapitulada a respeito da fonte geradora, a respeito de Olodumare e a relação que existe entre a divindade e o ser humano. Na sua vinda para o Aie, todas as passagens no Orum, sobre escolha de Ori, sobre escolha do seu destino, sobre tudo que estiver relacionado a ele, que nós já falamos em outros programas, né? E que hoje nós estamos dando uma recapitulada. Ele chega ao Aie e, quando dentro da Terra Máter, geralmente lá, ele passa pelo Essentaie, e que vai ser o segundo contato com Ifá. Porque o primeiro contato com Ifá, ele é feito no Orum, em toda aquela sequência, para ele vir para a Terra, e da escolha da sua predestinação. Ele já tem o primeiro contato com Ifá, que é a codificação genética do mundo, que Ifá foi implantado por Olodumare. Então tudo será relacionado a ele, até a formação aqui do Aie, também houve a adivinhação com Ifá. Quando, na chegada aqui no Aie, a criança vai passar pelo Essentaie no 7º, no 9º dia, e o Babalaô vai saber a origem dessa criança, de qual parte do Orum que veio essa criança, e dentro do Essentaie também. Já em outros programas nós não falamos, mas agora nós vamos falar. Sim. O renascimento, se é por parte da mãe ou se é por parte do pai. Sim. Isso também isso é muito importante, que nós não falamos ainda, desde que falamos em Essentaie, nós não falamos a respeito da ancestralidade da criança que nasceu. E isso tem uma influência muito grande na criança, certo? Quando é menino ou quando é menina, e é o renascimento de qual lado dos pais, quer dizer, de qual ancestralidade, paterna ou materna. Ou se essa criança é oriunda do Ebe Orum, é um outro fator muito importante, que também já é descoberto no Essentaie. Por isso que o Essentaie deve ser feito, geralmente em África, é feito por Babalaô, né? E essa situação de chegada, de confraternização, de descoberta, junto com as pessoas mais velhas da família, as matriarcais e todos aqueles, os abá, os anciãos, porque tudo que vai dar para essa criança, dentro do Essentaie, são os anciões, né? Isso aí é o que é mais respeitado dentro do fator, né? Porque não é nem a mãe que vai estar segurando a criança, quem vai estar com a criança. Quem vai estar é a avó, é os mais velhos da família, né, que vai estar nessa apresentação dentro do Essentaie. E todos os valores declarados pelo Babalaô, quais os caminhos tomados, a origem da criança do Orum, de qual parte do Orum veio, como, a sua escolha, aquilo que está predestinado, se esse Ori que escolheu veio Ire, veio Ibe, então, e quais os caminhos, ebós que vão ser determinados para o alinhamento. Então, tudo começa ali. Inclusive, no Essentaie, é dado um nome, é dado um urucó. E o Odu da criança, sacado, é guardado em sigilo. Somente o Babalaô e a família sabe o Odu dessa criança que chegou junto com ele. Qual é o Odu que trouxe ele para a terra? E qual é a necessidade de sequência em Ifá? E isso vai ser muito usado durante toda a criação e o alinhamento dentro do sócio cultural e religioso, porque a criança ainda não sofre o sócio político, porque o sócio político está na mão dos mais idosos, está na mão dos pais. Mas dentro do sócio
e religioso do familiar dela, dessa criança, vai ter que ter a sequência, sim, das suas raízes, sem que haja uma mudança que dificilmente vai ter do seu próprio axé, seja de Ifá, seja de orixá, seja de qual segmento espiritual tem essa família. Porque não é só de pessoas de orixá que seguem as sequências de Ifá. Dentro de Ifá pode se concentrar várias religiões. E isso faz com que Ifá seja, assim, de uma situação de esclarecimento universal. Agora, nós vamos partir desse ponto, onde é o segundo passo, né? Em Ifá, que é o Essentaie. O primeiro começa no Orum, o segundo aqui na Terra, no 7º, no 9º dia, e é apontado para qual será o segmento que esse ser humano terá que ter, essa criança vai ter que ter. Agora, aqui na nossa terra, no Brasil, estou dando uma recapitulada. Já é uma situação de migração, a situação de migração da sua religião de berço, porque geralmente já chega-se maturamente, em idade matura, dentro da religião dos cultos afrodescendentes no Brasil, certo? E do culto de tradição em Ifá. As pessoas que chegam, a não ser as nossas crianças que nascem já dentro da religião, já nascem dentro do culto aborígene, já nascem dentro dos cultos tradicionais de Ifá, e que faz com que também nasçam e tenham segmento em Leste, Orixá e tudo mais. Mas aqueles que migram já em idade após os seus 16, 18 anos, migra para os cultos Yorubá, e ele vai ter que ter uma adaptação ao sistema. E essa adaptação ao sistema religioso é que é o mais complicado. É o mais complicado porque é uma questão de alinhamento, de lápida e aceitação. Porque não adianta o ser humano migrar de uma religião para outra se ele não quer seguir normas e regras e ter a submissão de saber escutar e obedecer. Esse valor da submissão não é nada desmerecedor ao caráter do ser humano. Eu quero deixar bem claro isso. A submissão é a submissão da fé, é a submissão que possa elevar ele para caminhos melhor do que aqueles que ele vem vivendo. Porque ninguém migra de um conceito religioso de berço para um outro culto, para uma outra vertente que não seja da razão dele e o porquê de uma necessidade. Mas ele tem que fazer essa migração de maneira que ele possa ter dentro dele tudo que é de bom, tudo que é de íntegro, tudo que é de lápida, que ele possa conseguir dentro dessa nova escolha dele. Se você tiver dentro de si próprio a convicção, siga em Ifá. Se você não tem essa capacidade de adquirir as regras e normas para dentro de si e seguir retilinamente todos os fatores da vida, não siga Ifá. Não seja um cultuador, porque você vai bater de encontro às normas e regras sagradas, que tudo aquilo que você vai de antemão aceitar e passar por determinados compromissos espirituais. Esses compromissos espirituais, aqueles que já passaram sabem como é, que você vai ter que ter junto com as suas divindades, junto com o seu Ebê Ifá, junto com a sua casa de axé. E isso tem dentro da prioridade, não migrar de casa para casa, não fazer o conceito do bom e o ruim sem ter o conhecimento necessário. Antes de amadurecer uma ideia de fator do que é bom e do que é ruim, procure pelo menos estudar, procure se esclarecer e saber aceitar o sim e aceitar o não. Meu irmão, vou deixar você falar um pouco. Não, sim, o que você falou é verdade. Na verdade, tem uma situação muito complicada no Brasil, que
estava conversando agora com as pessoas lá no templo, que é justamente as pessoas pensam só no presente e querem fazer acontecer no presente. As pessoas não pensam no futuro. O que é mais comum no Brasil, desde que eu era pequenininho, é que todo mundo vê um lugar que é diferente, vê umas pessoas que estão crescendo. Aquele povo é interessante, que tem mais dinheiro que eu, então se eu for lá eu vou conseguir dinheiro também, porque eles conseguiram. E aquela situação que nem tudo que reluz é ouro, né? As pessoas não pensam no futuro. Eles querem seguir uma religião, ligar a Deus, né? Religião, ligar a Deus. E ficam protelando aquilo que já poderia conversar com o sacerdote e pensar do presente para o futuro. A gente tem que pensar e não esquecer que o futuro não é Deus que pertence, é a nós, né? Lá vai eu de novo falar que não coloco Deus no meio do caminho, né? Mas é verdade. Porque se você não se colocar à frente de tudo, se você não colocar o seu individual, colocar à frente de tudo e não fazer acontecer, não buscar entendimento e ver, estudar, né? Colocar em prática e não buscar, como também o sacerdote que vive já no meio, aquilo que vai ser bom ou ruim, você não vai entender religião nenhuma. As pessoas têm o costume, nós temos uma cultura, né, do candomblé, no caso no candomblé falar, que eles querem colocar o orixá à frente de tudo. Então, se eu não conseguir, é porque então o orixá não conseguiu. Mas se eu conseguir, eu amo o meu orixá. Mas esquece que o orixá teve o próprio destino dele, teve a própria força dele, a própria essência dele, e ele buscou sempre manifestar para que a vida dele não corresse para trás, não desse um passo falso para trás, porque se desse um passo já estava dando 3, não davam para frente, né? Então, se todo mundo, é que eu fico batendo na tecla porque fala, eu sou de Ogum, que eu sou guerreiro, eu vou sempre vencer. Mas o Ogum, se for ver nos versos de Ifá, que nós estamos falando, é um dos orixás que menos fez ebó. E um mais que se lascou. Tá certo ou errado, Babaro Fadjamim? Tá certo. Ele um monte de vezes falou, não, tá, tem que sacrificar, beleza. Eu sou, sou foda mesmo, não preciso de ebó, não. Aí ia lá e se ferrava. Tem um verso de Ifá, por exemplo, que fala que ele ia numa guerra e o Ifá falou pra ele usar acará no ebó, porque ele seria envenenado. O Babalo Fadjamim sabe o que eu tô falando. Sei. Ele não fez ebó. Aí o tonto foi pra guerra. É bom, ganhou. Isso aí é bom. Ganhou a guerra. Só que foi lá e foi comer o acará, o que aconteceu? O acará tava com veneno. Engasgou. E aí, o fodão, como é que vai fazer agora? Entendeu? Então é um dos itens, né? De Ogum, não desmerecendo Ogum, foi um grande homem, né? Forte. Mas também errou. Muito forte, mas também errou. Não obedeceu. Então, se você for levar ao pé da letra, cada um tem o seu destino. É o Ori. Eu tenho o meu, eu tenho meus tabus. O Ogum lá se lascou, não cumpriu os tabus, mas muitos ebó ele fez também. Ele sempre se achou. O Batalá também não obedeceu. O Batalá não obedeceu, o Oxum não obedeceu. Oromilá também. Tem poucos versos que eu conheço. O mais obediente foi o Oromilá, claro. Mas tem certos pontos que ele também não obedeceu e se lascou também, na verdade, né? E é assim mesmo, não tem outro jeito. Né? Ou você cumpre o que é determinado pelo sagrado, ou você arca com as consequências. Que a gente tem que fazer... Isso ninguém escapa. O que a gente tem que fazer aqui e explicar para as pessoas que o Ifá é de extrema importância, extrema importância, e o mesmo o senhor falou, é de extrema importância o Ifá, porque se as pessoas não estiverem adaptadas ao Ifá, não estarão adaptadas ao Orixá. Porque o Ifá, ele é um mano sangue bom, para os manos entenderem. Ele é um mano sangue bom. A gente falou, eu falei semana passada.
você errou num ritual de Ifá, o Ifá falar, beleza, tranquilo. Ô babá, tem uma coisa acontecendo errada aqui, o Babá fala de mim. Eu fiz um ritual. Não, eu tô dando exemplo, tá? Eu fiz um ritual no Axé Ifá, mas tá dando negativo. Aí, que caiu lá, o Fadael, que caiu lá? Ah, foi isso, aquilo. Ah, então, você errou em tal negócio. Ah, entendi. Aí o Ifá fala pra você, você entendeu agora? Então, se você errar de novo, você já sabe o que vai acontecer. É o mesmo fator, meu irmão, não cortando, né? Quando está durante a iniciação, na descoberta, na revelação do Odu, certo? A chegada desse Odu, se foi em Ire ou foi em Ibe. Você está entendendo? Sim. E o alinhamento é bom necessário. Fala, mas eu estou fazendo tudo que tem que fazer, por que está em Ibe, né? Então ele não entende que esse fator já devia ter sido descoberto quando ele nasceu. Mas só que não foi. Foi agora depois de tantos e tantos anos. Quer dizer que o que estava predestinado antes da iniciação não mudou. Né? E que vai ter que ser mudado agora. A partir desse momento da iniciação é que ele vai ter que pôr tudo em alinhamento. É que o babalaô dele é que vai ter que ver quais são os caminhos que vai fazer com que ele se alinhe dentro dos propósitos em Ebó. Agora, sobre conduta, é parte do seguidor, é parte do iniciado. É que porque as pessoas... tem duas coisas que uma é diferente da outra. A parte do babalaô e a parte do filho. E a parte do iniciado, aquele que está sendo iniciado. Porque não adianta o babalaô fazer todos os ebó e o filho não cumprir com nada. Quer dizer que não vai chegar a uma conclusão de alinhamento. Não vai chegar no equilíbrio da coisa. Porque o equilíbrio não existe só referente ao seu orixá ori. O equilíbrio está referente a tudo, a sua sequência de vida. E eles não entendem dessa maneira. Geralmente as pessoas entendem o lado do interesse, certo? Mas não confunda a responsabilidade do babalaô com a sua responsabilidade. Que as duas têm que trabalhar em conjunto. Bem? Exatamente. Pode seguir, mano. É que o senhor falou um negócio, mas eu não consigo. Eu tinha que anotar. O senhor falou uma parte, eu tinha que anotar aqui no papel alguma coisa. Eu vou tentar lembrar, ou depois na reprise, eu vou conseguir escutar, que vai estar gravado, né? Mas é um ponto crucial, eu não vou lembrar agora o que o senhor falou. Mas vamos falar em ponto de deixar as pessoas bem claro que a gente não a gente não quer forçar as pessoas a fazer Ifá e tudo mais. A gente quer mostrar o ponto de partida, né? O programa ontem foi fantástico. Todo mundo vai ver, quem não escutou, eu vou começar a editar hoje à noite, virar a madrugada aqui. O pessoal vai ver que foi fantástico o programa e foi uma ponte aérea para o entendimento de Olodumare e de Ori, né? Assim, foi muito bom, foi muito vantajoso. E se todo mundo levasse, né, a sério e fosse pesquisar a fundo, né? O que eu falo pesquisar a fundo, a rádio aqui é de graça para todo mundo ouvir, né? Toca para todo o Brasil, o mundo. E quando você vai na Nigéria, para aprender isso que a gente está falando, tem que ir nos templos. E esse aqui que a gente começa a falar é um ponto inicial. É um ponto inicial de apoio. Para você chegar e depois falar, eu não sabia disso. Né? Não somos o dono da verdade, mas eu passei por vários apuros. Baloi Fadjemi também passou, conheceu o lado negro da força. Então a gente está aqui para agregar mesmo, né, conhecimentos. Né? Com certeza. Infelizmente, a gente conversa em off aqui, mas eu vou soltar só um pouquinho. Infelizmente, o nosso tempo lá dos 15 anos atrás, né, uns 8 anos atrás, vamos jogar aí, né, era mais sociável falar de Ifá, era mais aberto. A gente discutia opiniões diferentes, mas não era uma coisa agressiva como é hoje, infelizmente. Então, chegou ao ponto que assim, ou você faz
e tenta ser o mais correto possível, ou você finge que não aconteceu nada, que tá tudo bem. Mas pra mim é mais difícil falar tá tudo bem por causa da minha idade. O Babola fala de mim e fala pra eu ficar, né, de boa, fica de boa, Dayal, fica de boa. Mas no fundo, a gente quer o bem, mas as pessoas querem puxar um ponto negativo de tudo que é dito, que é visto. Então fica difícil a gente falar certas... a gente não consegue mais abrir, né? Ensinamentos a mais. A gente fica meio bloqueado, porque não sabe, infelizmente, quem está do outro lado e o que a pessoa está escutando. A gente tenta ser o mais aberto possível, mas hoje é difícil, né? Então a rádio vai dar uma ajuda maior para a gente. E eu quero falar do Essentaie, suma importância, que o Babola de mim falou. Já falamos só sobre não pisar no chão, né? A criança não pisar no chão antes de fazer. A cabeça, né? Os rituais que é usado com a uri da criança. E eu falei do Ibori lá atrás. As pessoas depois tiraram dúvida reservadamente. O compromisso da religião é que, assim, eu não sei se eu estou certo ou errado, mas o candomblé não tem batizado, né? Não tem, né? Só o Yorubá, né? Cultura aborígene, né? Essentaie é só. Porque o Essentaie, para as pessoas, não era muito conversado há uns anos atrás, né? E hoje... Não se fazia, né? Era raro. Quando era feito algum Essentaie aqui, era para filhos de africanos nascidos aqui. Entendeu? Então, e isso depois que Ifá voltou para o Brasil, né? Isso eu segui um sacerdote, né? E ele foi 2004 ou 2005. Ele fez o Essentaie do filho dele, um sacerdote fez pro filho dele, que é brasileiro. Só que ele não deixava entrar para ver. Por causa disso que o senhor falou, né? É uma coisa mais entre família, né? Tem muito segredo. O que você falou, da onde se vem, da família do pai ou família da mãe. E o que isso... Essas revelações, né? Essas revelações, o que é agravar para essa criança. Se o pai e a mãe está... antes de abrir isso, né? Se o pai e a mãe está apto a o que faz dizer, o pai e a mãe seguir. Não esconder nada para o filho quando ele crescer, né? Por exemplo, fala que o filho tem que seguir o caminho de sacerdócio. Aí se o pai ou a mãe falar, não vai seguir não, vai seguir o que eu quero no futuro, entendeu? Isso é meio agravante. O seu filho não pode tomar banho de chuva, exemplo. Aí o pai fala, então tudo bem, pode tomar banho de chuva, filho, não tem problema não. Aí isso agrava no futuro para a criança ou para o adolescente, né? Então isso é muito forte, né? E tem que saber mesmo, né? Compreensão de versos de Ifá. Tem sacerdote de Ifá aí que fala que versos de Ifá não é necessário decorar, né? Tem isso. Mas na Nigéria, então, aqueles que sabem 20 versos de cada Odum, então, ele é um trouxa, então, entendeu? Umas coisas sem noção, sim. São necessárias. É a mesma coisa, meu irmão, que você falar dentro de uma situação da aceitação, né? Sim. A aceitação, ela é aceitação das coisas boas e é aceitação das coisas ruins. É aceitação da verdade e é a análise da mentira. É a aceitação daquilo que você errou e prejudicou, daquilo que você acertou e foi aceito com gratidão, né? É a mesma coisa que falar em Olumini, Jimini, que são aqueles que são os donos do perdão, são os donos do raciocínio que faz você saber exatamente o que é, né? Uhum. Que tem até um verso em Obê que ele fala sobre isso, que ele fala sobre o dono do perdão, né? Ele fala sobre a análise de uma situação, né? Que foi exatamente ele que lançou, certo, a adivinhação para Urumilá, certo? O dia que a morte, Kiku e Arum estavam na casa dele, quando toda uma negatividade estava indo para a casa do pai, quando ele estava tendo pesadelo, ele estava entrando em confusão. Mas quando ele estava
num sono de pesadelo, ele foi convidado e foi indicado para ele fazer o sacrifício. Ele, assim, aceitou quando a morte percebeu que estava se agravando. E ele não quis fazer. Então, sim, o Lumini, Jimini, e essa negatividade entrou na casa de Orumilá, mas não podia falar, porque ele estava assim, bem predisposto a ouvir Jimini, certo? E saber que o sacrifício era o que poderia salvar do mal, certo? Mas não que ele tivesse uma condição de uma longevidade, porque ele estava assim, tendo mudanças e estava também atrás de uma vida plena, né? Então ele diz assim, a explicação dele, a interpretação, que o Lumini e Jimini é o Senhor que perdoa, certo? E Obê, ele fala, ele revela que é muito importante perdoar os outros quando eles fazem algo de errado para nós, que pode se inclinar e perdoar a negatividade, não precisando levar à morte, não precisando levar a maiores consequências, né? E isso faz com que realmente toda a sua ancestralidade veja e te dê valor para você dentro de uma sequência. E isso não acontece. Porque não acontece? Porque ele não pratica a cultura que ele migrou. Ele não quer conhecer os valores, né? Então, quando fala de Obê, ele só vai pensar em luz e tal, e vitória. Mas ele tem que também ter o autoanálise. Eu gosto muito desse fator, quando eu leio Obê, quando eu estudo Obê, que cada dia que eu estudo de Obê, eu vejo que existe uma realidade de vida e uma sequência de vida para a claridade, para a luz. Sim. Mesmo que às vezes está nos condenando. Eu estou dando só esse parâmetro, entendeu? Para entender que a religião não é o que o povo pensa aí fora. Que nós não temos, assim, uma sequência de normas e regras benéficas para a humanidade. Porque a nossa religião, ela é mal vista de um ponto de vista entre a sociedade. E a sua cultura é muito rica. Tudo que se passa é muito sagrado. A cada que você estudar, que você vê e se autodescobrir, que você vai ver em todos os versos dele, que você vai achar coisas boas, certo? Condenações e coisas que vai te absolver, até alguma coisa que você acha que você foi tão errado e de repente você acha um caminho que é absolvendo aquele pesadelo da tua cabeça. E isso, eu acho que tem dentro de nós a razão do conhecimento. Sem a razão do conhecimento, é difícil dar sequência a qualquer segmento na vida. Pode continuar, meu. A razão do conhecimento e a razão da autoafirmação, né? Com certeza, com certeza. Porque o Ifá, a pessoa que não vai fazer, por exemplo, Ifá, ele tem que se auto-reafirmar várias vezes no dia a dia, né? E quando você faz os Oxé, Ifá, para cuidar do Ifá, ele fala ali onde você está errando, ou onde você pode melhorar, em todos os sentidos da vida, né? Eu tive essas revelações, esse último agora que teve. E aí ele me revelou algo que eu fiz de errado. Então, ou que eu fiz de errado, ou que eu ia fazer de errado. Depois eu descobri o que eu fiz de errado. Então ele está falando, Fadael, você errou. E lá no outro, falou que a minha semana dependeria do meu comportamento. E eu tinha esquecido. Que o Fá tinha me avisado, toma cuidado com o seu comportamento para não gerar problemas para você. Então, é isso que é o importante do Ifá. As pessoas têm que se procurar reafirmar no dia a dia. Não é depois que se inicia. O nosso conhecimento com o Orixá é o dia a dia. Não é para esperar para amanhã. A gente tem que pensar no amanhã, mas fazer o hoje. A gente começou a fazer o programa assim, né? Falando do futuro. Não esquece o que vai fazer no futuro. Rádio Ifá Brasil voltando ao vivo, 21 horas 43 minutos, horário de Brasília. Tá chegando mais. Tomou água também, hein? Muito bom. Tá chegando mais ouvintes aqui. É o David, que é da Argentina. Seja bem-vindo, tá, David? Bem-vindo.
Bem-vindo, David da Argentina. Moba Xangô, Ruben Ashogun, Kiron, é assim que fala mesmo? Kiron Jagun. Fatumbi também está online aqui ao vivo. Vamos ver aqui. O Facolá, do Rio de Janeiro, está aqui também. O programa foi muito bom hoje, o Facolá participou. O pessoal tem dúvida também, está no Facebook aqui, estou ao vivo também no Facebook. Do perfil da rádio, tá? facebook.com/radiofabrasil.oficial. Tá bom, o Facolá passou rápido. Então, uma boa noite e boa sorte, Facolá. Também quem está aqui é o Fábio Sinobre. Muito obrigado, participação do Fábio Sinobre. Deve estar no celular. Então, boa noite a você e a família. Tá ficando muito legal o programa hoje. Hoje nós estamos falando um pré-iniciação, né? A pré-iniciação é muito importante na busca do conhecimento junto ao Olodumare, a importância de Ori, que nós vamos falando e repetindo várias vezes, e depois o Sentaie, até chegar nos Dishefá, Idoshu e Etefá, que nós vamos conversar ainda sobre. O Kiron pergunta aqui na rádio: gostaria de saber como identificar uma pessoa realmente iniciada e com conhecimento de Fá. Eita, nós! Pergunto porque aqui no meu estado há pessoas que se dizem pessoas de Fá e na verdade só não continua ainda. Kiron, primeiramente, obrigado pela pergunta. Eu vou esperar você terminar a sua pergunta e saber qual é a sua cidade e seu estado, ok? Pra gente poder falar aqui ao vivo. Babala Fadjamil, o senhor tem alguma ressalva a dar sobre o tema até o Kiron digitar lá? Nós estamos falando a respeito dessa pré-iniciação, dessa responsabilidade. Nós estamos falando da migração de uma cultura religiosa para outra, a convicção de aceitação, de alinhamento, a parte da sua responsabilidade, a parte da responsabilidade do sacerdote, e que isso possa ser assim de uma maneira bem coligada uma à outra, para que tudo possa correr muito bem, para não haver problema de novas migrações em casas de axé. Se ambas as partes, cada um fizer a sua parte, a situação seria bem mais amena do que nós estamos vivendo hoje, e que é uma situação de dúvida, porque a religião em si, ela tem o público, o povo, tem uma outra maneira de ver a religião, vê com outros olhos. E dentro da profundidade, da clareza da religião, é outra coisa. O axé que se perpetua, a razão do certo e do errado. E se as pessoas, foi que eu dei um conselho aí hoje, se as pessoas não querem aceitar normas e regras de aceitação, não sigam Ifá. Porque a partir do momento que se integrou dentro do sistema e você não é integrado sem ter o conhecimento, que você vai passar por todas essas adaptações. E essas adaptações terão que ser cumpridas. É o caminho Sim. que não tem volta. Já não tem volta naturalmente entre o certo e o errado, que dirá com um compromisso sobre a verdade da razão que você está a seguir uma nova escolha. Isso daí faz com que você possa ter, sim, plenitude de fé, plenitude de vida e de tranquilidade, saúde, e que todos os boboirê possam ser favorecidos para você. É isso que eu tenho Tem uma pergunta muito interessante aqui, viu? Pode aqui fazer. No Facebook da rádio, no perfil, o Fábio de Guarulhos, ele perguntou, boa noite, né? Gêmeos necessitam de um tratamento diferente no Sentaie? Entendeu? Como? Gêmeos necessitam de um tratamento diferente no Sentaie? Quer responder? Pode responder na frente. Porque eu tô juntando a pergunta do Kiron aqui. A
realmente é uma pergunta boa. É uma pergunta Sim. muito boa. Tem alguma variação regional, né? De uma região para outra, a situação dos gêmeos em si, né? E ele tem, sim, os ritos todos diferenciados, né? Principalmente se é um menino e uma menina. Se é 2 meninos, é diferente. Se é 2 meninas, é diferente. Entendeu? Quando é casal, tem uma outra sequência, né? Agora, cai no mesmo sistema. Se saber se os dois tiveram a mesma origem ou se tiveram origem adversas, entre pai e mãe, sobre a ancestralidade. O ponto mais determinante é esse daí. É saber se os dois têm a mesma origem do Aturuá ou se é diferente. Um é do pai, outro é da mãe, se os dois é da mãe, os dois é do pai. Esse é o importante fator. E saber quem é que rege quem, né? Quem é o mais velho e quem é o mais novo. Isso aí também tem uma diferenciação, em saber quem é o mais velho e quem é o mais novo. Isso é um estentaê bem assim, é um pouco mais complicado de fazer. O que eu posso ajudar para a pessoa entender, eles são iguais em sangue, mas cada um tem o seu destino. Cada um tem o seu destino. Então cada um é tratado separadamente. Separadamente. Só para a pessoa entender e complementar o que o senhor falou, para as pessoas falar: são gêmeos, mas vão ter o futuro igual? Não, não vai ter futuro igual, claro que não vai ter. Mas a sensação de um que tem com o outro é parecido. Só para complementar, para entender aqui. Aqui o Kiro eu tô vendo que tá chateado, é uma coisa que a gente já conversou no começo do programa, é bem interessante. Que aqui ele falou o seguinte: gostaria de saber como identificar uma pessoa realmente iniciada em conhecimento de Ifá. Essa é a situação, uma pergunta onde foi feita lá no primeiro ano da rádio, há 2 anos atrás, né? Pergunto porque aqui no meu estado, que ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, há pessoas que dizem serem pessoas de Ifá, e aí ele disse que a pessoa deu Ifá a ele, mas ele não aceitou se iniciar por ver que só havia o dinheiro e não conhecimento para a axé dessa pessoa que diz pessoa de Ifá. O Kiron, é muito difícil a gente falar detalhadamente quando se sabe que a pessoa é de Ifá. Que hoje em dia, para as pessoas verem o comportamento de um babalaô, primeiramente, por exemplo, ver o meu dia a dia, ver o dia a dia do Babalaô Ifá-Jemi, que são reconhecidos em África, né, pelas suas comunidades, é diferente do que você saber de boca em boca que aquele foi para a África, mas nunca teve vivência e voltou para o Babalaô de lá e faz o que acha que tem que fazer. E tem esse problema de hoje na internet é tudo fácil fazer certificados e tudo mais, então fica difícil, porque todos os lugares, todas as religiões, na advocacia tem gente que falsifica tudo, né? Então é fácil de falsificar hoje em dia a situação. Então as pessoas não têm o costume ainda do Ifá, e que a gente falou no começo do programa, nos primeiros programas do Equilíbrio também, é que o Ifá de novo está sendo resgatado, foi perdido no tempo dos escravos, e as pessoas não sabem como é o comportamento do Babalaô, por mais que fala os 16 mandamentos de Ifá e tudo mais, mas no dia a dia as pessoas não conhecem, não tem muito contato, né? Principalmente em Nigéria. A pessoa, para saber mesmo se está fazendo certo ou errado, tem que ir lá para ver, né? Ou senão chega os sacerdotes honestos aqui e a gente começa a acompanhar o que eles fazem. Então é bastante difícil. Mas existe uma regra básica. A regra básica não é como ele se veste, né? Não é o que ele mostra ser. A regra básica é ele seguir os fundamentos básicos de Ifá, fora dos mandamentos, né? Aqueles 16 mandamentos que não pode mentir, atirar a faca, não trair, o outro e tudo mais. Você saber que ele faz Eboriru, por exemplo. Vou dar uma dica, né? Eboriru, que é bom no põe Ifá, faz aquela monte de reza,
né? Usar os animais necessários para o ebó, recitar os versos adequadamente, ele explicar para você o que está sendo feito, você não vai ficar sem entender nada. Eles fazer o faquiqui, que é justamente recitar os versos, explicar para você e você entender aquilo que pode estar acontecendo na sua vida. Porque tem uma regra também do consulente e a regra daquele que está consultando o IFA. Então as pessoas têm que... É um pouco complicado, né, Bárbara, de mim falar disso, porque tem que pegar um programa só disso, né? Porque eles não têm, assim, a vivência, né? Eles não passaram por isso, né? Eles não passaram pro babalaô dele falar para ele, é isso, você pode isso, está acontecendo isso, existe uma história assim, 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 entendeu como que é? E ele dá a concordância ou não, não é verdade? É que eu lembrei aqui, para ajudá-lo, né, que a gente falou no programa semana passada, que perguntaram aqui se a pessoa estava sendo cobrada pro algo, pro orixá, e aí eu retruquei falando, o orixá então é mal, então vai matar a pessoa, se a pessoa não iniciar em orixá. É a mesma coisa no Ifá. A gente não, o babalão não pode obrigar a pessoa a fazer tal coisa. Ele não faz isso. O Ifá tá cobrando você aqui, você tem que iniciar logo, agora. O babalão não faz isso. Entendeu? Ele fala, é melhor iniciar em Ifá porque esse Odu falou isso. Exatamente. Porque tem as regras... Você deixa a escolha, deixa o livre-arbítrio dele. Livre-arbítrio, então aí ele não impõe, não fica impondo. É melhor você fazer isso, é melhor você fazer aquilo. As pessoas falam, mas ele cobra muito caro. Aí eu falo, cada um tem o seu preço. Eu não entro nesse mérito. Porque ele cobra caro, é porque ele cobra mais barato. Então, porque aquele lá outro é negão, né? Um negão, fala enrolado, a pessoa acredita mais. Mas aí você conhece o negro, o africano, né? O nigeriano. Eu, brasileiro, que já tenho mais intimidade, vejo que o cara não sabe nada. Mas a pessoa conhece, sabe que o cara veio da mãe terra, né? Fala, não, ele sabe mais que o Fadaió, porque o Fadaió é branco, não sei o quê. Mas é o cara que fala enrolado, sabe mais, entendeu? Então, essas coisas de credibilidade, né? Que as pessoas colocam na mente delas, né? A tal da credibilidade. Não é a roupa, não é o jeito que o cara fala, não é o que ele tem, mas o comportamento dele. As regras que o Babalo Fadimi fala, né? No dia a dia. Aquilo que ele faz em sua comunidade que tem a ver com a comunidade de onde vem, né? Ou senão, a gente não faz nunca 100%, né? Muito difícil. Porque até entre eles, né, Babalo Fadimi? Até os filhos falam, eu vou seguir o meu pai porque eu tô aprendendo com meu pai. Mas eu acho que eu me impor desse jeito e fazer um ebó mais ou menos desse jeito, vai dar certo. Eu já vi meu babá lá, nessa última viagem, falar, olha, esse aqui é um templo muito, muito bom, muito renomeado, você vai fazer isso lá no seu templo, aqui você não vai fazer não, senão vai sujar meu nome. Então, tipo assim, falando entre os filhos, o que ele quis dizer? Ele se impõe, mostrou o conhecimento dele, mas ele ali, junto com o pai, falou, aqui é do meu jeito. Mas quando você estiver no seu lugar e estiver no seu templo e tudo mais, você faça isso. Então, tem essa coisa de regra. A gente tem que seguir um metodologia e respeitar. Isso que a gente tem que fazer. Então, as pessoas vêm aqui... Olha, é muito difícil falar disso abertamente, porque, como eu falei hoje no programa, é difícil falar o que acontece, né? O que acontece é justamente isso, é uma barbaridade mesmo. Mas, vamos tendo paciência aí, o Suru, para poder passar adiante. Ele perguntou o que aconselha ele a fazer. Tem que ver em genérico. Tem que ver quando assim, você não quer, a pessoa fez, já o próprio Auri não aceitou. Então, por mais que você já tenha, passa a bola para ele. Você não faz uma pergunta a ele se ele é iniciado. Aqui ele disse... ele assentou. Se ele já é iniciado. Não, a pessoa assentou em falar ele, mas ele não aceitou se iniciar. Então, quer dizer, ele não é iniciado. Não é? Eu estou entendendo isso. Porque ele está fazendo pergunta, ou que ele é estudioso, né? Ou que ele é muito observador, ou ele já foi iniciado.
Ou passaram a bomba para ele. Ele já deu algum passo dentro de Ifá. Sim. É tipo assim, eu não queria que fizesse o Ifá, mas o cara fez, mas tá lá, entendeu? É isso que eu tô entendendo. Mas ele não queria fazer, mas ele fez. Ou fizeram por ele e depois ele viu que fez. Que tem gente que faz isso também, viu? Não sei. Eu conheço uns 4 que faz isso aí. Aqui no Brasil, brasileiro. Não pode. Não pode. Isso não pode. Tem que fazer Ifá consciente do que está fazendo. É. Passar por todos aqueles fatores preliminar antes de começar a iniciação. Seja em Xefá, seja em Itefá. Certo? O único inconsciente que faz o primeiro, o segundo ato, que é o primeiro aqui na Terra, que é o Essentaê, é a criança. E assim mesmo está na responsabilidade consciente do pai e da mãe. Né? Agora, depois dessa idade para frente, a não ser que seja antes dos 8, dos 10 anos, ele já é consciente do que está fazendo. Né? Dos 10, 12 anos, quando entra naquela idade púbere, então você vai ver que ele já sabe mais ou menos, mas ele tem uma sequência de família. Então é natural para ele. Agora, o que está migrando da cultura ocidental, ele tem com certeza consciência do que está fazendo, sim, dentro de todas aquelas fases preliminar, onde ele vai assumir uma responsabilidade. Não vou falar bem claramente como que é os atos inicial, mas ele vai assumir uma responsabilidade consciente perante a divindade, perante Ifá e perante o Babalaô, e perante a todos presentes. Ele acabou de falar aqui que sim, ele fez porque a pessoa falou que ele tinha caminho para fazer. Mas você viu só, mas dá para entender, eu observando a pergunta e a sua resposta, que ele já tinha sido iniciado. Uhum. Dá para entender, porque conforme a forma da pergunta, como a pergunta é formulada, você sabe já o que ele caminhou e o que ele não caminhou. Porque a partir do momento que você acusa, certo? Você acusa aquilo que você viveu. Uhum. E isso, o Babalaô em si, o ouvinte, ele vai prestar atenção sobre a forma que foi dada a pergunta. E isso daí, nós não vamos ser o dono da verdade, nós não vamos ser o dono da razão. Exatamente. Porque o dono da razão está dentro de Ifá. E essa é o grande fator. O dono da razão está na sua consciência. Cada um sabe aonde acertou e aonde errou. Agora, precisa ver também com ele se todas as partes do sacerdote foi cumprida e se ele cumpriu a parte dele. É o que a gente já conversou várias vezes aqui ao vivo, né? A gente volta, a gente é suru, sim, a gente tem paciência, a gente pergunta de novo, não tem problema. E não é pelo fator de recriminar. Não. É simplesmente para tentar ajudar. Porque só acusar é fácil. Mas tentar ajudar a pessoa a pegar um caminho e possa se enquadrar dentro do sistema Ifá, dentro da religião Ifá em si, acho que é a parte nossa, é a parte do que a Rádio Ifá Brasil se propõe a fazer. Uhum. Não é só recriminar e apontar, não. Nós também tentamos ajudar a pessoa, até psicologicamente, na maneira de como entender a religião, porque às vezes a pessoa se sente assim meio sufocada, porque de repente ganha um monte de normas e regras que ele vai ter que obedecer. Agora, quanto a outros fatores de ordem interna, do sociopolítico, religioso e financeiro, é outra história. Exatamente. Aqui ele está falando que tem 3 anos iniciado e a gente na cultura aborígene não vê anos como se fosse um grau de conhecimento. O conhecimento vê no dia a dia, né? Tem gente que tem... A dedicação. A dedicação não é dos anos de iniciado, e sim do conhecimento do dia a dia. Tem gente que tem 2 anos dentro de Ifá e sabe mais que tem gente que já Babalaô aí, entendeu? Então sabe porque ele está integrado dentro, né? Está integrado, está estudando, está participando. É uma coisa que acontece aqui, que ele passou, e a gente fala sempre na rádio, ele faz parte do Candomblé e tenta entrar na cultura de Ifá,
que é aí que eu falo, e o senhor já falou também, é difícil separar, não dá para juntar as duas religiões, são religiões diferentes. Candomblé é uma coisa, cultura aborígena é outra, porque as pessoas estão se separando ainda na internet, eu vejo isso, mas tudo bem, eu entendo psicologicamente a cabeça da pessoa, né? Por fator mostrar mais o profano, né? E mais o monetário, né? Porque falta também isso para as pessoas, né? Então o que acontece? Não dá para misturar as duas religiões. Ou você segue uma ou você segue outra. E eu não estou falando do Ifá em si, porque o Ifá é apenas um ponto. O Ifá não está separado do orixá. É isso que as pessoas... Ele está integrado ao orixá. Dentro de Ifá você vai descobrir o caminho, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Entendeu? Tem pessoas que não podem cultuar determinado orixá. Exatamente. E só a Ifá que vai determinar se a pessoa vai poder ser iniciada em orixá ou não. Se ela vai poder ser adoxa ou não. Exatamente. Entendeu? Aí, isso eu acho que é um lado importante de Ifá dentro de todo o sistema religioso. Entendeu? É a indicação. Entendeu? Porque Ifá não fala você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Mas aí, pinga e letra, né? Sim. Então você vê só, toda a situação, ela leva como ponto de interrogação, né? Exato. Aquilo que te interroga, que faz com que você pense e que você realiza. E isso aí sim é a livre escolha, que eu dou muito valor também, porque dá liberdade de escolha, e a liberdade de escolha ela sempre tem que ser preservada. Tá? Sim. O fator de confiança que você falou é interessante, mas também o fator de entendimento daquilo, da onde você está entrando, que é, falando no programa de hoje, você está no presente, mas pensa no futuro, é uma decisão muito importante. Então você tomou uma decisão, mas creio que faltou um pouco mais de contato da cultura para você ter um entendimento se você estaria indo para um caminho certo ou errado. Porque às vezes, não julgando todos, né, você também pode estar errado porque você não pesquisou, né? Você não pesquisou, porque às vezes o que essa pessoa passou e fala para você fez bem a outra, né? Então tem isso também, né? A pessoa tem que entender isso. Então às vezes não era o seu caminho no momento com o tal sacerdote. O tal sacerdote não poderia fazer para você também. Né? Eu não estou falando nem no monetário, estou falando no sentido todo, né? Às vezes tem situações, meu irmão, que é um pouco complicado para o sacerdote, para o babalaô. Né? A pessoa chega, né? Ela quer ser iniciada, ela já te procura para ser iniciada. Isso aí eu já você vai olhar e fala para você, não vai ser iniciada aqui. Não vai. Já aconteceu isso comigo várias vezes, com o senhor também. Não vai. Não vai, e você tem que, com muito tato, com muita classe, entendeu como que é? Mostrar para a pessoa um outro caminho. E a pessoa fala, puxa, fui recusado. A ordem era, não vai ser iniciado. Acabou. É isso que eu falo. Agora, quando a gente tema, aí a gente dança. Aí a gente vai ver que depois errou e vai ter as suas consequências. Entendeu? Aí somos ditos mal vistos também e tudo mais. É melhor obedecer, mesmo que na hora do não seja crucial.